Viver Mais no Ar e hoje a alegria de tomar aqui um café com a nutricionista Fabiana Fontes, que é especialista em saúde da mulher e nutrição esportiva. Que alegria, doutora Fabiana. Um grande prazer em estar com você conversando. Bom, então vamos começar. Nutricionista, a gente tem que falar de alimentação, né? A partir de que momento a gente tem que começar uma boa alimentação para chegar a uma longevidade saudável, Fabiana? Sim, quanto mais cedo, melhor. Então, eu sempre conto para as pacientes como é importante, inclusive, a gestação daquela mulher. Como assim, Fabi, né? Pois é, a gestação da sua mãe é muito importante porque a produção dos seus óvulos acontece durante a gestação. Então, a sua mãe que se cuidou, que não ganhou muito peso, que não teve uma diabetes gestacional, que teve uma gestação super ótima, a qualidade ovariana já começa muito bem. Então, a gente começa com os nossos óvulos já todos formadinhos no ato do nascimento. E aí, quando você entra, né, na menstruação, né, que é a vida fértil da menina, você já começa esse leve envelhecimento ovariano. E aí, a qualidade nutricional, exercício físico, a sua qualidade de vida já começa a ter um peso. Hoje, inclusive, as meninas estão engravidando mais velhas. Mas a mulher está adiando muito essa questão Justamente. Da gravidez. E aí, quando você cuida da alimentação, quando você faz exercício físico, quando você dorme bem, quando você tenta driblar os estresses do dia a dia, você consegue um positivo mais rápido, né? Uma gestação mais rápida, mais saudável. Então, se você é uma gestante com 40 anos, mas que se cuidou a vida toda, ela vai passar super bem pela gestação. É provável que ela não tenha intercorrências nenhuma. E não só isso, a gente chama isso de programação metabólica. Quando aquela mãe está gerando um bebê, você está formando aquele indivíduo. E aquele indivíduo vai ser formado pelo que você come. Por isso o peso e a importância enorme da nutrição na gestação. Então o que é que deve comer uma grávida para não ter excesso de peso? Sim, a alimentação a mais saudável possível. Aquela gestante, ela precisa fugir dos industrializados, fugir dos ultraprocessados, ter todo esse controle de peso. Uma vez que o obstetra libere para exercício físico, faça exercício físico com moderação. Então é aquela alimentação rica em frutas, verduras, legumes, fraciona a alimentação, cuida do seu intestino. Você tem que ter a ideia que você está formando o seu filho. Se você engorda muito, a chance dele ser um bebê obeso e um adulto obeso triplica. A chance de você estar formando os óvulos daquela menina e se a sua gestação for muito ruim, você pode sim já ter o gatilho para endometriose daquela menina, para uma SOP, que é síndrome do ovário polimicrocístico. Aquela menina pode ter uma dificuldade de engravidar porque os óvulos dela não foram tão bem formados durante a gestação daquela mulher. Então você tem que ter o cuidado de você estar formando um bebê, né? Tanto feminino quanto masculino, claro. Muitas mulheres têm a endometriose, os ovários policísticos e não sabem geralmente a causa. Então pode ter sido consequência da gestação da mãe. Sim, tem um peso, é como se fosse um gatilho. Né? A gestação da sua mãe já não foi lá muito bem. E a sua vida também, você não se regrou, você dorme mal, você se alimenta muito de fast food, alimentação toda processada, é aquela correria do dia a dia que você não para sentar e comer uma boa refeição, troca a comida por lanches. Então você também tem uma responsabilidade. Os horários, também. Troca o dia pela noite, o ciclo circadiano é muito importante para a produção hormonal. O que é ciclo circadiano é aquele controle que a gente tem, por exemplo, vamos dormir 10 da noite e acordar 6 da manhã. Durante o seu sono, você tem uma produção adequada hormonal. Se você troca a noite pelo dia, você tem mais risco de desenvolver doenças coronarianas, doenças cardiovasculares, obesidade, produção de hormônios fica comprometido, muitas vezes o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, tudo isso a alimentação vem contribuir. Mas a pessoa, né, o indivíduo, a menina, a mulher, ela precisa também ter aquela parte de compromisso. Né, de você, não, a minha mãe teve uma gestação ruim, eu não tenho mais responsabilidade. Você tem a vida toda para corrigir isso. E a gente consegue uma correção muito eficiente se você muda os seus hábitos nutricionais. Bom, e para mudar esses hábitos nutricionais, a gente tem que ter as informações passadas por um especialista. No próximo bloco, eu quero saber como amenizar os sintomas da menopausa por meio da alimentação. Tá
Tá bom? Combinado? Combinado. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, seguindo aqui tomando nosso café, né, Fabiana? Delícia. Bom, o dilema das mulheres, menopausa. Sim. De que forma a alimentação pode amenizar os sintomas, Sim, Fabiana? a alimentação tem um peso muito forte. Quando aquela mulher entra na menopausa, nós passamos por muitas oscilações hormonais. Uma é a baixa de progesterona, começa a cair, diminuir a progesterona. O que isso pode causar? Irritabilidade, oscilações de humor, mais ansiedade. Ué, mas o que a nutrição tem a ver com isso tudo? Porque existem alimentos que vão melhorar o humor daquela mulher. Então, se a gente fala de alimentos ricos em triptofano, né, o que é o triptofano? É um aminoácido que ajuda na produção da serotonina. Serotonina é um neurotransmissor do bom humor, do bem-estar, daquele conforto. Então, onde estão esses... Quais são as frutas? Como é que a gente se encontra o triptofano, Fabi? Onde é que estão? Super fácil. Banana é rica em triptofano, aveia é rica em triptofano. Então, por exemplo, você vai dormir ou no lanche da tarde, você pode fazer uma bananinha assada ou amassada com aveia e canela. A canela é excepcional. Chá de pau de canela é maravilhosa para quem está na menopausa. Por quê? Porque na menopausa a gente tem um risco aumentado para resistência à insulina. Né? Existe um aumento dos hormônios androgênicos, depósito de gordura abdominal e aumento dessa resistência à insulina. Então, o chá de pau da canela é maravilhoso. Então, você pode fazer durante o dia para você estar consumindo. À noite, o kiwi, ele é ótimo para ajudar no sono e na qualidade do sono. Então, você pode adicionar o kiwi também para você ficar menos estressada. Fracionar a alimentação para você não sentir aquela fome. Né? As mulheres na menopausa, elas têm um aumento também do apetite, então a gente tem que trabalhar um pouquinho mais com as fibras, fracionando um pouquinho mais a alimentação, com essa oscilação de hormônios, né? O que acontece também? A diminuição do estrogênio. Ele diminui estrogênio é o quê? Estrogênio é um hormônio feminino, né? Que a gente possui uma quantidade aumentada e na menopausa ele começa a baixar. O estrogênio, ele aumenta a flacidez e diminuição da massa muscular. O estrogênio que deixa a gente... A falta do estrogênio que contribui para a flacidez. Também. Onde é que estão os alimentos para evitar isso? Então, o que a gente precisa fazer? E a testosterona também acaba baixando, né? Falta de libido e etc. Então, o que a gente precisa fazer? Cuidar da massa muscular daquela mulher. Existem alimentos ricos em proteínas, ricos em aminoácidos, para fazer com que a massa muscular daquela mulher melhore. E exercício físico, porque não adianta só alimentação quando a gente fala da massa muscular. Então a gente precisa fazer com que aquela mulher faça exercício físico com frequência. Sim, aí onde é que eu devo me alimentar? Os ovos, isso, alimentos ricos em proteína, né? Então são de origem animal, né? De origem animal, você pode colocar aí o frango, o peixe, a carne, os ovos, os leite, o queijos e os derivados. Ou você pode também ir para a fonte vegana, como os feijões, eles são riquíssimos em proteína. Então isso vai fazer com que a massa muscular daquela mulher fique melhor. E não só isso, nesse período da menopausa, é muito importante a gente relatar, devido a problemas de absorção de minerais, também aumenta o risco de osteoporose e osteopenia nas mulheres. A massa muscular, quando você faz exercício físico,
a sua própria massa muscular aumenta a fricção nos seus ossos, então aumenta a produção dos osteoblastos quando você faz exercício físico. E aí, se a gente entra com uma alimentação adequada, um carboidrato antes do seu treino, a proteína depois, o carboidrato pode ser a fruta, pode ser uma fatia de pão integral, pode ser o cuscuz com um pouquinho de chia, Antes, né? antes, para te dar energia. Certo. E o depois, a gente pode colocar fonte de proteína. Então você pode fazer um ovinho, você pode tomar uma vitamina com leite, ou existem suplementos no mercado que tem uma concentração maior de proteína para garantir essa massa muscular. A gente precisa saber como é que está a vitamina D dessa mulher, né? Não só a vitamina D, ela é envolvida com várias situações, absorção de cálcio. Então, se aquela mulher já tem risco de osteoporose, osteopenia, se a vitamina D dela estiver baixa, você vai ter um risco aumentado. Então, a gente tem que cuidar da suplementação de vitamina D. As fontes, né? Onde é que estão presentes? A principal fonte de vitamina D é o nosso sol, que aqui no Ceará é maravilhoso. Para dar e vender, né? Mas óbvio, né, Fabiana, assim, eu tenho um receio de que quando as pessoas escutam isso, a nutricionista estava lá no Viver Mais, disse que é para comer ovo, que é para comer pão, que é para ir para o sol. Tudo tem que ter aquela palavra mágica, equilíbrio, né? Equilíbrio. E o que a gente fala muito é que o plano nutricional é individualizado. Então não adianta você pegar o plano nutricional da sua prima, do seu amigo, do seu marido, são pessoas totalmente diferentes, com relação a hormônios, com relação à atividade física, com relação ao estilo de vida, com relação a exames bioquímicos. Então, quando a gente fala de plano nutricional, é pra você. Então, por exemplo, quando a gente fala até de pegar sol, para você absorver a vitamina D, basta 10 minutinhos no sol. Então as pessoas elas falam assim, Fabi, e o câncer de pele? Não, protege o seu rosto, coloca o seu corpo e coloca só 10 minutinhos. Com 10 minutinhos no sol, você não vai ter esse risco de câncer de pele. Outra questão muito comum e que as mulheres se queixam bastante nesse período, do climatério, da menopausa, queda de cabelo, insônia. Tem alimentos que possam ajudar ao vício, né, como a gente chama? Sim. Que alimentos a gente deve absorver, comer, se alimentar para evitar a queda do cabelo, ressecamento nesse período? É muito comum na menopausa, né, com relação a todos esses hormônios, essa queda de cabelo, acne também. Então, com relação à queda de cabelo, normalmente a gente avalia os exames bioquímicos, mas, por exemplo, o ferro, ele tem uma ligação com queda de cabelo. Se você tiver uma baixa de ferro, pode ser que aumente essa queda de cabelo. A mesma coisa é vitaminas do complexo B, a gente chama muito da biotina, existem alguns suplementos no mercado, o próprio colágeno, a biotina, o ácido hialurônico, que você já consegue consumir para melhorar a qualidade do seu fio capilar. Então, toda essa parte do complexo B é muito importante. A absorção, por exemplo, as pessoas às vezes não param para pensar que a absorção é feita no seu intestino. Muitas mulheres na menopausa têm um desequilíbrio da microbiota intestinal. O intestino daquela mulher não é muito bom. Então, o que a gente precisa fazer? Repovoar o intestino daquela mulher. Então, a gente entra com fibras, né, aveia, um pouquinho de chia, um pouquinho de linhaça, os pré-bióticos, por exemplo, a biomassa da banana verde é muito bom. Você pode pegar a banana verde mesmo que você compra no supermercado, cozinhar na panela de pressão, com a casca, você lava e cozinha. Você deixa por 15 minutinhos, espera esfriar e você tira a casca. Vai ter uma massa ali, uma banana cozida. Isso é chamado biomassa de banana verde. Serve para? Que é riquíssima em inulina, para melhorar todo o seu intestino, a microbiota intestinal. Então você cuida desse intestino, pede para aquela mulher beber água, que muitas pessoas esquecem de beber água. E tem um cálculo super fácil para você saber quanto que eu preciso de beber de água, né? Opa, quanto que eu preciso? Ensina. Super fácil. Você vai pegar 35 ml por quilograma de peso. De 30 a 35 ml. Então, vamos lá, um exemplo. Eu peso 67. 67. Você pega 67 e divide por 35. Dá mais ou menos perto de 2 litros por dia. Então, você já sabe que é isso. Por exemplo, um homem de 100 quilos, ele vai ultrapassar, ele vai para mais de 3 litros, 3 litros e meio. Então, qualquer peso divide por? Você faz o seu peso por 35. Dividido por 100 35. vezes 35, dá 3 litros e meio. Vezes. 100. Vezes 35. 100 vezes 35 dá a quantidade de líquido, de água, isso. principalmente água, Principalmente né? água. Você pode driblar com chá,
Você pode usar frutas, né, que tenham mais água, uma água de coco, mas a água é fundamental, não pode negligenciar. Então vamos fazer aí essas matemáticas. Não é? Muito simples para hidratar. Eu sei que tem uma pessoa ali que já está fazendo. E a nossa pele, ela precisa de água, então às vezes a gente fica, nossa, por que a minha pele está ressecada? Eu entrei na menopausa e piorou muito. Muitas vezes você simplesmente não está bebendo água, não está cuidando do seu intestino, porque a constipação, ela pode ser comum, mas ela não é normal. Então a constipação pode ser que você tenha alguma intolerância a algum tipo de alimento que você não saiba, ou que você não esteja cuidando do seu intestino como deveria. Fabiana, são tantos temas interessantes que os alimentos podem contornar, ajudar a amenizar, mas uma questão que está muito em evidência diz respeito à depressão, angústia, muito em evidência nesse momento. Será que os alimentos podem ajudar a reduzir? Você responde no próximo bloco. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, seguindo aqui tomando nosso café com a nutricionista Fabiana Fontes, e a gente deixou no ar a questão dos alimentos, da importância para evitar a depressão, a ansiedade, que está tão em evidência, né, Fabiana? Sim, infelizmente com essa pandemia a gente tem visto no consultório um aumento assim estrondoso, tanto de casos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E aí os alimentos, eles contribuem muito. É claro que eu sempre falo com uma equipe interdisciplinar, é fundamental. Os alimentos vão fazer a parte dele, mas você precisa de um geriatra, né, se você for idoso, o médico da família que te acompanha há muito tempo, um endócrino, próprio psiquiatra, psicólogo, eles são maravilhosos. O pessoal tem muito preconceito ainda, infelizmente, em 2021, né, 22, 23, o pessoal acha que até 2030 o pessoal ainda tem esse preconceito. Então, assim, é muito importante o psicólogo, o psiquiatra te acompanhando para que juntos, exercício físico com o educador físico, para que todo mundo junto vá em prol da saúde daquele paciente. E os alimentos realmente ele tem um peso maravilhoso. Por exemplo, um muito queridinho por nós é um nutriente chamado ômega 3. Ômega 3 é uma gordura que ela está presente nos peixes, salmão, sardinha, está presente na linhaça. É fundamental porque ela vai ajudar na sinapse, na comunicação dos seus neurônios. Então, os seus neurônios, na baía de mielina, é composto por gordura. Quando você, através da alimentação, coloca uma gordura de boa qualidade, como o ômega 3, essa sinapse acontece de uma forma mais eficiente. Não só isso, vitaminas do complexo B, principalmente a B12. A B12, tem que estar em dia com a B12. Em dia, existem exames bioquímicos para você avaliar. Que alimentos a gente encontra a B12? Isso. A B12, ela está presente em tudo que é de origem animal. Peixes, frango, ovo, carne, leite, derivados, vai ter uma concentração muito boa de B12. A B12 ajuda o nosso sistema nervoso central, fundamental para ele. Não só isso, aumentar o consumo de antioxidantes. O que é isso? Alimentos coloridos. Vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o tomate é rico em licopeno, que é um antioxidante. As frutas vermelhinhas, né, morango, acerola, nossa, tem vários. Tem muitas. Melancia. A gente encontra as antocianinas, que é um outro tipo de antioxidantes. A própria laranja, que você encontra no supermercado da sua esquina ou na quitandinha, é super tranquilo porque ela tem vitamina C em quantidades ótimas. O grande problema é que as pessoas elas começam a falar que fruta engorda, eu não vou comer,
carboidrato X engorda, eu não vou comer. Agora a gente sofre de carbofobia, né? Muitas pessoas chegam ao nosso consultório não querendo comer carboidrato porque vão engordar. Meu Deus. E o nosso sistema nervoso central precisa de carboidrato. Não em grande quantidade, gente. Tudo acontece com a moderação. Então, se você consome carboidrato em boas quantidades, adequadas para você, você troca o arroz branco pelo arroz integral, que tem mais nutrientes e mais fibras, mais complexo B. Se você troca uma batata inglesa por uma batata doce. Se você modifica a tua alimentação, as frutas têm uma concentração boa de carboidrato. Então, se você modifica, você vai introduzir os antioxidantes das frutas, você vai introduzir as fibras, você vai ter uma alimentação mais equilibrada. E isso vai evitar, por exemplo, porque às vezes a pessoa tem uma tristeza profunda, né? Aí recorre à bebida, a remédios. E a bebida é um grande problema. O alimento, ele pode, digamos assim, dar uma parada, estacionar aquela tristeza, né? Ele pode te deixar mais feliz, mais disposto. Se você colocar alimentos mais ricos em, como a gente conversou, em triptofano, né, que é um aminoácido que está presente facilmente, aveia, banana, kiwi, tem vários alimentos, os integrais, eles têm uma concentração boa de triptofano. Então, se você coloca esses alimentos e faz um balanço, todo dia, por exemplo, consumir 3 tipos de frutas diferentes, né? Assim, as pessoas falam assim, Fabi, mas a alimentação saudável dá muito trabalho. Não, assim, a alimentação saudável, se você tiver um planejamento, você consegue ter um resultado maravilhoso. Já que a gente está falando de depressão, angústia, as pessoas têm essa preguiça, podemos dizer assim, de se alimentar bem, recorre à bebida. Muitos malefícios, né? A bebida, ela tem um efeito momentâneo bom, porque a pessoa fica alegre e tudo, mas o efeito rebote dela é muito ruim. Então você vai ter aquela alegria momentânea e no outro dia você está arrasado. A bebida ela é extremamente inflamatória. Então, quando a gente fala para você consumir bebida extremamente moderado, é por isso. Tem a euforia, só que no outro dia você vai estar derrotado, lá para baixo, triste. Então, ela gera todo esse processo inflamatório. Você tem, mas Fabi, eu tenho que tirar, eu adoro, né, uma cervejinha, um vinho. Se você não tem problemas mais sérios de saúde e se você está sendo acompanhado, não usa, né, porque às vezes a pessoa usa até medicamento tarja preta, e aí o álcool é extremamente perigoso para quem tem, tudo, né, quem está utilizando esses medicamentos. Então, se você tem o aval de estar saudável e a bebida é só no final de semana para um evento e tudo, ok. Você bebendo moderado, tudo bem. Só que com essa pandemia e as pessoas em casa, elas se presentearam. Muitas pessoas foram para a comida e aumentando muito a obesidade e outras foram para o álcool. Ou o pior, né, que é a dupla álcool e comida. Troque uma garrafa de vinho por uma jarra de suco de laranja, né? Isso. De uva, suco né? de uva. Ou vamos brindar com suco de uva na hora, né? Um cafezinho aqui. É difícil, Não né? é? O Mas cafezinho, ele tem ácidos clorogênicos, o cafezinho tem antioxidantes, então o café com moderação também é interessante, né? O café ele tem a cafeína, para aquelas pessoas mais sensíveis, até com síndrome do pânico é um pouquinho mais perigoso, porém o café ele é rico em antioxidantes, principalmente o ácido clorogênico. Então ele é uma bebida interessante. Tudo com equilíbrio, Tudo né? com equilíbrio. A gente já está aqui na reta final, mas você fez uma colocação. As pessoas não querem que tire o carboidrato, aliás, né, não querem comer carboidrato porque acham que vão engordar. Se fala muito na questão do peso, da gordura, mas existem gordos saudáveis. Sim. A gordura não é sinônimo de doença, nem sempre, Sim, né? nem sempre. A gordura é um fator de risco. Né? A gordura, a gente sempre chama atenção, porque aquela pessoa que tem um tecido adiposo maior, ela pode estar assim, mais inflamada e ela pode abrir as portas para as doenças no futuro. Mas não significa, aquela pessoa é gordinha ou é obesa, não, ela é doente, exames bioquímicos são horríveis, exames de sangue são horríveis. Não, ela muitas vezes não é hipertensa, não tem dislipidemia, não tem problemas de triglicerídeo alto, não tem glicemia, não é diabética. Então, não é essa questão. Só que o risco é aumentado, né? Para aquelas pessoas que são obesas. Terminou. Oh, pena. A gente, só para incluir, para encerrar, a gente é o que come? Sim, nós somos o que... eu ainda digo mais, nós somos o que come e a gente também é o que nós absorvemos.
Por isso a importância de um intestino saudável. Você precisa comer e precisa absorver. Então o seu intestino nota 10, ele vai absorver os nutrientes que você está consumindo. Perfeito, Fabiana. Para ter mais informações, eu vi lá o seu Instagram, cheio de vídeos, de dicas. Diga aí para os nossos telespectadores te seguirem. Ótimo, Fabiana Fontes, nutricionista. O meu Instagram é FontesFabNutri e eu trabalho na clínica, eu sou sócia proprietária junto com a Daniela Lodete da clínica Reviva Nutrição. Então você me encontra lá todos os dias. Maravilha. Nós também estamos nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a minha conversa com a nutricionista Fabiana Fontes. Você vai lá no nosso canal, assiste de novo, compartilha. Segue a gente lá no Instagram, Ian Gomes Jornalista, também no Facebook. Fabiana, uma alegria por uma alimentação saudável. Teremos uma velhice com saúde. Com certeza. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.